Ela demorou quase 5 minutos para reunir coragem suficiente para dar 3 passos à frente. 5 minutos paralisada pelo medo, observando aquele soldado estrangeiro com farda diferente, arma pendurada no ombro e olhar atento. A mulher tremia tanto que parecia prestes a cair. Não era frio, era pavor. Naquela guerra, mulheres aprenderam que falar com soldados podia custar tudo. Mas o que aquele pracinha brasileiro respondeu ali, no meio de uma aldeia italiana destruída, atravessaria décadas, viraria lenda local e mudaria para sempre a forma como aquela comunidade lembraria a guerra. Porque naquele dia, não foi uma arma que decidiu o destino daquela mulher, foi uma escolha. Castelnuovo di Vergato, norte da Itália, outono de 1944. A manhã nasce cinza, coberta por uma neblina espessa que mistura cheiro de fumaça velha com madeira queimada. As casas ainda exibem marcas recentes de artilharia, telhados afundados, paredes abertas como feridas que não cicatrizaram. No centro da pequena aldeia, soldados da Força Expedicionária Brasileira organizam um perímetro improvisado. Capacetes, mochilas, fuzis apoiados. Homens cansados depois de dias avançando por terreno hostil. Entre eles está o cabo Antônio Ferreira, 22 anos, nordestino. Rosto jovem demais para carregar tudo o que já viu desde que desembarcou na Itália. Ele ajusta a correia da mochila quando sente algo diferente. Não é barulho, não é tiro, é um silêncio estranho. Aquele silêncio pesado que só existe quando civis observam soldados tentando decidir se devem se esconder ou fugir. Antônio levanta o olhar. Do outro lado da praça, parcialmente escondida atrás do que restou de uma padaria, está uma mulher, magra, roupa escura, lenço mal amarrado cobrindo o cabelo, as mãos apertadas contra o peito, como se segurassem o próprio coração. Ela dá um passo à frente e para. Olha ao redor. Ninguém a acompanha. Está sozinha. O nome dela é Lucia Bianchi. Há semanas, Lucia escuta histórias sussurradas no escuro dos porões. Dizem que soldados aliados entram nas vilas como donos, que gritam, que tomam comida, que não diferenciam inimigos de civis. A propaganda fascista fez questão de repetir que os brasileiros eram indisciplinados, violentos, perigosos. Lucia acreditou, precisava acreditar. O medo, naquele tempo, era uma forma de proteção. Mas agora sua filha, Ana, de 9 anos, está deitada num porão úmido, queimando em febre há 2 dias. Sem médico, sem remédio, sem forças. Lúcia já tentou ervas, água fria, rezas. Nada funciona. A febre não cede, a respiração fica curta. O corpo pequeno começa a ceder. Lucia entende o que isso significa. Já viu crianças morrerem assim. Ela aperta os dedos com tanta força que as unhas machucam a própria pele. Olha novamente para os soldados brasileiros. Escolhe um deles ao acaso, o mais jovem, o que parece menos duro, o que não está rindo, nem fumando, nem gritando ordens, apenas parado, observando. Ela respira fundo. O primeiro passo faz o joelho falhar, o segundo é mais curto. No terceiro, o corpo inteiro treme. Quando finalmente se aproxima, a voz não sai. A garganta trava. O medo é antigo, profundo, cultivado por meses de guerra. Antônio percebe o movimento, vira-se devagar. Não leva a mão à arma, apenas encara a mulher à sua frente. Ele não entende italiano, mas entende pessoas. E aquela mulher não veio pedir comida, veio com medo de existir. Lucia força as palavras a saírem baixas, quase engolidas. Por favor, não me machuque. Ela não sabe se ele entende, nem se quer entender. Os olhos ficam marejados. O corpo treme ainda mais. Por um segundo eterno, ela se arrepende de ter vindo. Antônio sente algo apertar no peito. Não pelas palavras que não compreende, mas pelo tom, pela postura, pela forma como aquela mulher espera o pior. Ele pensa na própria mãe, lá no sertão, falando para ele nunca confiar em homem armado. Pensa em como a guerra ensinou civis a temer uniformes. E naquele instante, sem perceber, ele toma uma decisão que não está em manual nenhum. Ele vai responder. E a resposta não será como soldado, será como ser humano. Antônio dá um passo à frente e depois para. Ele percebe que qualquer movimento brusco pode fazê-la recuar. Lentamente tira o capacete da cabeça e segura com as 2 mãos, deixando claro que não é ameaça. O gesto é simples, quase automático, mas para Lucia é algo inesperado. Soldados não costumam se despir de proteção diante de civis, ainda mais diante de mulheres sozinhas. Ele fala em português, baixo, firme, sem dureza na voz. Não pensa nas palavras, elas apenas saem. Ninguém vai te machucar aqui. Lucia não entende a língua, mas entende o olhar. Não é o olhar de quem manda, é o olhar de quem escuta. O tremor nas mãos dela diminui levemente, como se o corpo permitisse um pequeno descanso depois de semanas em alerta constante. Ela arrisca continuar. Aponta para si e depois para um ponto atrás das casas destruídas, onde fica o porão. Minha filha, doente.
As palavras saem quebradas. O gesto completa o sentido. Antônio acompanha com os olhos, entende tudo sem precisar de tradução. Criança. Doença. Urgência. Ele olha rapidamente ao redor. Outros pracinhas observam de longe, atentos, mas silenciosos. Nenhum oficial por perto. Nenhuma ordem direta naquele momento. Ele faz um gesto com a mão, pedindo que ela espere. Corre até a caminhonete estacionada na borda da praça. Abre a lateral, revira uma caixa de suprimentos. Volta com um cantil, um pequeno frasco de remédio e um pano limpo. Coisas simples, insuficientes para uma guerra, mas talvez suficientes para uma criança. Lucia observa tudo com olhos arregalados. Cada segundo parece irreal. Ela espera o grito, a bronca, o empurrão. Nada vem. Antônio apenas aponta para o porão e faz um gesto de acompanhar. Ela hesita por um instante. O medo ainda grita dentro dela, mas o desespero pela filha grita mais alto. Eles caminham juntos. O porão cheira a umidade e mofo. A luz entra fraca por uma fresta quebrada na parede. Ana está deitada sobre sacos velhos, o corpo pequeno encolhido, o rosto vermelho demais, o cabelo grudado de suor na testa. Antônio se ajoelha imediatamente. Não pede permissão. Não age como autoridade. Age como alguém que precisa fazer algo agora. Ele toca a testa da menina com cuidado. Está quente demais. Examina a respiração. Rápida, curta. Lucia segura o ar. Observa cada movimento. O coração bate tão forte que ela sente no ouvido. Antônio dilui o medicamento com água do cantil. Molha o pano. Coloca suavemente sobre a testa da criança. Faz sinais lentos, pedindo calma. Explica algo em português mesmo sabendo que não será entendido. A voz ainda assim é calma, constante, humana. Ana geme baixo, se mexe um pouco. Depois relaxa. Os músculos do rosto cedem. A respiração fica um pouco mais profunda. Lucia leva a mão à boca. As lágrimas descem sem controle. Ela sussurra um agradecimento em italiano, repetidas vezes, como se isso pudesse garantir que aquele momento não desapareça. Ela olha para Antônio e pergunta, quase em choque, por que ele está fazendo aquilo? Perché. Ele não entende a palavra, mas entende a pergunta. Responde sem pensar, em português simples, quase como se falasse consigo mesmo, porque ninguém deveria ter medo de pedir ajuda. Lucia não compreende as palavras, mas entende o sentido. Algo dentro dela se quebra. Não de dor, de alívio. Quando eles voltam à praça, algo mudou. Outros civis observam mais de perto. Um homem idoso se aproxima devagar. Uma mulher com 2 crianças surge atrás de um muro quebrado. O medo ainda existe, mas agora divide espaço com curiosidade. Antônio recoloca o capacete, não como ameaça, mas como parte do uniforme. Ele sente os olhares. Não sabe que está sendo observado, não como soldado, mas como exceção. Lúcia segura a mão dele por um segundo, aperta com força inesperada. Diz algo rápido em italiano, emocionada. Depois se afasta, quase correndo, como se tivesse medo de que alguém a impeça de voltar para a filha. Naquela tarde o nome do brasileiro começa a circular em sussurros. Não o nome real. Um apelido nasce. O soldado que não gritou. O soldado que se ajoelhou. O soldado que respondeu sem violência. Antônio não percebe. Ele apenas volta ao posto, senta numa caixa de madeira e encara o chão por alguns segundos. O coração ainda acelerado. Não sabe se fez certo. Não sabe se quebrou alguma regra. Só sabe que, se não tivesse feito, não conseguiria dormir. Ele não imagina que aquela resposta simples, dita em outra língua, acabara de se espalhar por becos, porões e cozinhas improvisadas. E que, antes do fim daquela semana, outras mulheres também criariam coragem para atravessar a praça, todas tremendo de medo, e todas esperando ouvir a mesma resposta. No dia seguinte, Antônio percebe que algo mudou antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa. Não é visível de imediato. É sutil. O tipo de mudança que só quem vive em guerra reconhece. As pessoas não se escondem tão rápido. As janelas se abrem um pouco mais. Um homem atravessa a praça sem abaixar tanto a cabeça. O medo ainda está ali, mas já não domina tudo. Ele ajusta o fuzil no ombro quando vê a primeira mulher se aproximar. Não é Lucia. É mais velha. Carrega um menino no colo, magro demais para a idade. Ela para a alguns metros de distância, junta as mãos, hesita. O corpo treme do mesmo jeito. Antônio reconhece o gesto. Já viu isso antes. Ele não diz nada. Apenas repete o que fez no dia anterior. Tira o capacete. Se ajoelha levemente o suficiente para não parecer imponente. O menino observa com olhos grandes demais para um rosto tão fino. A mulher fala rápido, em italiano nervoso. Antônio não entende, mas entende tudo. Fome, doença, medo. Ele aponta para a caminhonete outra vez. Outras 2 mulheres se aproximam. Depois mais uma. A praça começa a se transformar num lugar diferente do que deveria ser em tempos de guerra. Não um ponto de controle. Um ponto de encontro. Um sargento brasileiro observa de longe, braços cruzados. Ele não interfere. Apenas nota. Não vê indisciplina.
Vê algo funcionando. No fim da manhã, 7 crianças já receberam água, comida simples, panos molhados para a febre. Nada oficial, nada registrado. Apenas o que dava para fazer. É quando um oficial aliado aparece. O tenente americano caminha com passos firmes pela praça. Observa o grupo de civis ao redor dos brasileiros. O rosto se fecha. Ele se aproxima de Antônio com expressão dura, voz firme, treinada para impor autoridade. O que está acontecendo aqui? Antônio se levanta devagar. Postura correta, respeitosa. Explica em inglês quebrado. Crianças doentes, mulheres com medo, emergência. O tenente olha ao redor. Vê os rostos. Vê uma criança dormindo no colo da mãe. Vê Lucia ao fundo, observando tudo, segurando Ana pela mão, ainda fraca, mas viva. Ele suspira, passa a mão pelo rosto. Não gosta do que vê porque não está nos protocolos, mas também não consegue ignorar. Faça rápido, sem confusão, sem espalhar. Antônio entende o suficiente, assente com a cabeça. A notícia corre mais rápido agora. Não é mais sussurro, é certeza. Os brasileiros não batem, não gritam, não tomam. À noite, Lucia senta ao lado da filha. A febre cedeu mais. Ana dorme profundamente. Lucia passa a mão pelos cabelos da menina, algo que não fazia há dias por medo de acordá-la. Ela chora em silêncio. Não de desespero, de alívio tardio. No dia seguinte, mais civis aparecem. Homens velhos, crianças mancando, mulheres carregando sacolas vazias. O medo não some completamente, mas se transforma em algo novo. Expectativa. Antônio já não está sozinho. Outros pracinhas ajudam. Um traz pão, outro aquece água. Outro apenas conversa, mesmo sem entender as palavras. A presença basta. Um dos soldados pergunta a Antônio por que ele começou aquilo tudo. Ele pensa por alguns segundos antes de responder. Porque ela estava com medo de mim. A frase corre entre os brasileiros. Silenciosa, incômoda, verdadeira. Eles percebem algo que a guerra raramente ensina. Não basta libertar território. É preciso libertar pessoas do medo. Naquela semana, nenhuma denúncia de abuso surge contra os brasileiros naquela região. Nenhuma casa saqueada, nenhuma mulher tocada à força. A aldeia começa a tratar os pracinhas não como soldados, mas como guardiões improvisados. Lucia passa a traduzir gestos, palavras simples, intenções. Não oficialmente, apenas porque confia. E confiança em guerra vale mais que munição. O apelido se consolida. Já não é apenas o soldado que se ajoelhou. Agora é algo maior. Uma história repetida com detalhes ligeiramente diferentes, como toda lenda nasce. Dizem que ele prometeu proteger todas as mulheres. Dizem que enfrentou um oficial. Dizem que salvou dezenas de crianças. Antônio não sabe de nada disso. Ele apenas continua fazendo o mesmo. Ajoelha, escuta, ajuda. Mas toda lenda começa assim. Não com grandiosidade, com um gesto simples repetido no momento certo. E tudo volta àquela primeira mulher. Aquele primeiro tremor. Aquela resposta dita sem pensar, mas que ficou gravada na memória de uma aldeia inteira. As semanas passam e a guerra continua avançando como se nada daquilo importasse. Novas ordens chegam. Novos mapas são abertos sobre caixas de madeira. A aldeia deixa de ser linha de frente e passa a ser apenas mais um ponto conquistado. Em breve, os brasileiros seguirão adiante. Na última manhã, Lucia acorda antes do sol. Ana ainda dorme. A respiração é calma. O rosto, finalmente, tem cor de criança novamente. Lucia cobre a filha com cuidado e sai para a rua fria. Ela não quer se despedir depois. Quer agradecer antes que o momento se perca. A praça está quase vazia. Alguns soldados desmontam posições. Outros carregam caixas. Antônio está sentado no mesmo lugar de sempre, ajustando o cadarço da bota. Quando vê Lucia se aproximar, se levanta imediatamente. Ela não treme mais. Isso é o que mais chama a atenção. Lucia para diante dele, respira fundo e fala devagar, escolhendo cada palavra, mesmo sabendo que talvez ele não entenda nada. Ela aponta para o coração, depois para ele, depois para a aldeia ao redor. Grazi. Ela se curva levemente num gesto simples, mas carregado de tudo o que não pode ser dito em línguas diferentes. Antônio sente o nó na garganta. Ele sorri, sem saber exatamente por quê. Responde com um gesto tímido, quase constrangido. Não se sente herói. Nunca se sentiu. Antes de ir embora, Lucia pega algo do bolso do casaco. É pequeno. Um medalhão simples, de metal gasto, com a imagem de uma santa. Ela segura por um instante, hesita, depois coloca na mão dele. Per protezione. Ele entende sem entender. Fecha os dedos ao redor do objeto. Assente com a cabeça. Quando os caminhões começam a sair, civis aparecem nas ruas. Não para se esconder, para olhar. Algumas crianças acenam. Um homem tira o chapéu. Uma mulher faz o sinal da cruz. Não há gritos, não há festa. Apenas reconhecimento silencioso. Lucia segura Ana no colo. A menina observa os soldados indo embora. Quando vê Antônio no caminhão,
levanta a mão pequena e acena. Ele acena de volta, sentindo algo pesado no peito. A guerra continua. Antônio segue lutando. Enfrenta frio, lama, tiros, vê amigos caírem. Sobrevive por pouco mais de um inverno. Quando finalmente volta ao Brasil, traz cicatrizes que não aparecem em fotografia nenhuma. Ele nunca fala muito sobre a Itália. Nunca menciona Lucia. Nunca conta a história do porão. O medalhão fica guardado numa gaveta por anos. Enquanto isso, na aldeia, a história cresce. Anos depois, quando turistas perguntam sobre a guerra, os mais velhos contam. Não falam de batalhas. Falam do soldado brasileiro que se ajoelhou diante de uma criança, da mulher que tremia de medo e saiu caminhando com esperança, da resposta que não veio em forma de ordem, mas de cuidado. Dizem que durante décadas, mulheres ensinavam às filhas que nem todo homem armado era igual. E quando perguntavam como sabiam disso, a resposta era sempre a mesma. Porque um dia um pracinha respondeu diferente. Lucia envelhece, Ana cresce, tem filhos, o porão vira depósito, a praça é reformada, a guerra vira capítulo de livro, mas a história não desaparece. Ela vira lenda local, não porque alguém exagerou, mas porque alguém escolheu ser humano quando ninguém esperava. E toda vez que alguém repete essa história, começa do mesmo jeito. A mulher tremia de medo ao falar com o pracinha, e o que ele respondeu mudou tudo.